dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, e dia de comentar as projeções. As projeções do relatório Focus que foram divulgadas hoje? Não. Vamos comentar as projeções do Eduardo Moreira, do ICL e do Mapa da Mina. Então a gente vai trazer as nossas perspectivas para os ativos, com a nossa visão, com a nossa leitura, que vamos combinar, foi bem melhor do que o mercado nos últimos anos. Afinal, o mercado erra 95% das projeções. O Mapa da Mina acerta a maioria delas. Então vamos passar, dado o cenário que a gente comentou na sexta-feira com vocês, sempre vou trazer um pouquinho de contexto, até para a gente ficar todo mundo na mesma página, mas hoje a gente vai falar dos riscos que vem com esse contexto mais conturbado geopolítico, que vem nesse cenário doméstico também com mais turbulências. A gente está falando de cenário eleitoral, taxa de juros ainda alta, desaceleração da economia e tentativa de estímulo por outro lado. Tem aí também todo o cenário geopolítico pairando, o cenário internacional ditando muito o ritmo dos mercados domésticos. Até se a gente pegar essa alta recente da Bolsa, esses 20 mil pontos de esticada que a gente teve agora no mês de janeiro, muito disso veio por conta do cenário internacional. Uma coisa não está desligada da outra. A Petrobras performou do jeito que performou em janeiro porque o petróleo está muito instável e principalmente nas últimas semanas agora do mês de janeiro, o petróleo ficou muito instável com todos os temores envolvendo, por exemplo, o Irã. Tem todas as questões também envolvendo a Venezuela. Donald Trump se colocando ali como um grande explorador e fã de petróleo. Donald Trump também é do clube que, se pudesse, tomava petróleo no café da manhã. Então a gente tem um cenário que tem uma série de turbulências, que vem com uma série de desafios e que devem impactar a nossa vida aqui. Inclusive, a nossa vida no sentido de nosso bolso, mas também os mercados financeiros. Então, a gente não tem como desligar, por exemplo, essa alta do petróleo, que foi o que impulsionou a Petrobras. A gente não tem como não conectar o cenário lá fora incerto e a desconfiança em relação ao dólar, a incerteza em relação ao mercado de juros nos Estados Unidos e agora agravada por todas as interferências ou tentativas de interferência do Donald Trump no Banco Central, falando que ele faria melhor, atacando Jerome Powell, tentando demitir Lisa Cook, agora colocando uma pessoa indicada por ele e que tem toda a visão dele na possibilidade de assumir o Banco Central dos Estados Unidos. Então tudo isso mexe com o mercado de juros e mexe também com o mercado de bolsa, porque se você espera rendimentos menores dos títulos dos Estados Unidos ou tem uma desconfiança em relação ao título dos Estados Unidos ou sustentabilidade do poder do dólar, você vai buscar outro mercado para render, você vai buscar outro rendimento em outro lugar. Então vai sair daquele considerado porto seguro, que agora está com os alicerces um pouquinho abalados, mas vai pegar aquele dinheiro e buscar o ganho em outro lugar. E para onde está fluindo esse dinheiro? Para países emergentes e exportadores de commodities. E o Brasil como um destino desse recurso. Então, por isso que a gente viu um mês de janeiro de quedas sucessivas de dólar e recordes renovados na Bolsa. Esse dinheiro principalmente veio em janeiro do recurso estrangeiro, desse investidor estrangeiro, inclusive institucional, tentando buscar o ganho aqui num cenário incerto global. E aí o recurso vai para onde ele enxerga o maior potencial de valorização. Se vai ser no Brasil, vai vir para o Brasil. E não é porque os investidores estrangeiros preferem o Brasil por qualquer motivo, querem colocar o dinheiro aqui porque querem fomentar o nosso país, querem ajudar as nossas empresas a crescerem. Não é isso. É onde eles vislumbram o maior ganho no menor tempo. Se aqui tem potencial de valorização, bem,
vai vir o recurso para cá buscar esse ganho. Se a taxa Selic aqui no Brasil oferece 15% ao ano, ele podendo pegar lá dinheiro no Japão, podendo pegar dinheiro em outros países de juros mais baixos e colocar o dinheiro aqui para ganhar 15% na segunda maior taxa de juros real do mundo, com um risco muito menor do que os outros países que competem com a gente, porque a gente está falando de Rússia, com conflitos e sanções. A gente está falando de Argentina com Javier Milei no poder, uma série de problemas cambiais e de dívida, uma série de problemas também inflacionários lá, a economia derretendo pelas próprias atitudes do Javier Milei. Então, a Argentina compete com a gente. Se a gente ainda tem uma taxa de juros real maior do que a Argentina, para onde o dinheiro vai fluir? O outro competidor nosso é a Turquia. Essa é a Turquia que tem uma inflação, um problema inflacionário, um buraco gigante ali para resolver na questão da inflação. É uma bola de neve inflacionária na Turquia e que sempre compete com a gente. Onde tem o menor risco? Aqui ou na Turquia? Então a gente compete até quase de forma desigual com esses países, pensando no risco que a gente oferece para o retorno que pode se ter aqui. Então todas essas questões permeiam esse cenário que vem de 2025 para agora e vão permear também as nossas projeções para os principais mercados de bolsa, de juros, de câmbio e até alguns mercados alternativos. Mas vamos dar um passinho para trás, a gente estava falando de contexto mundial, global, geopolítico e econômico na sexta-feira e eu vou partir desses riscos que foram apresentados pelo Edu na sexta-feira, na quinta-feira, na verdade, e que a gente vai trazer para vocês os riscos que estão permeando o mercado para a gente passar de fato para as projeções. Então, segundo as projeções aqui do Mapa da Mina, em algum momento dentro do intervalo de 3 anos, se espera um evento de crise aguda com grande reprecificação dos ativos e potencial de destruição de riqueza. Por que isso? Na sexta-feira, para quem lembra, a gente estava falando de ações de tecnologia que foram infladas, que subiram de forma exponencial, tiveram uma valorização muito grande, se tornaram muitas delas as ações mais valorizadas do mundo, com maior tamanho de mercado, mas existe uma grande desconfiança, incerteza e temor em relação à sustentabilidade desses preços. Será que elas vão conseguir sustentar esse patamar que elas foram colocadas? Será que esse crescimento vai continuar acontecendo? Essa é uma grande dúvida que permeia, que está ali colocada em relação ao mercado de tecnologia e ao setor de tecnologia, sobretudo inteligência artificial, que vem sendo sempre inflado também, sempre colocado como um processo de inovação constante, mas essa inovação constante vai chegar em algum limite, vai chegar num teto? E isso que está sendo posto em xeque agora, em dúvida. E o potencial de destruição de riqueza vem muito nesse sentido. Será que elas vão ter aquela famosa bolha que vai estourar? Mas também a chance, segundo o Mapa da Mina, de acontecer é pequena. Até porque a gente ainda tem uma curva ali para acontecer, né? Ela ainda não está no limite da curva. O ciclo da revolução de A parece ainda estar no começo, apesar da valorização ou da precificação, valuation, que é o valor que se dá para a empresa. Esse valuation está esticado, mas talvez ela ainda consiga sustentar, mesmo com todos esses entraves já aparecendo, sejam dos materiais para os componentes, da própria distribuição e fabricação desses componentes, que muitas vezes vêm da Ásia, e aí tem toda a questão comercial posta também. Você tem, né, a questão dessa inovação, se ela vai continuar sendo também tão rápida quanto antes, porque isso depende dos processadores, isso depende dos chips e semicondutores também. Se você não tem essa parte, acaba tendo ali um atraso na entrega do que se espera de inovação tecnológica. Então, apesar disso, sendo já colocado no horizonte, talvez não seja tão para agora, mesmo que esse valuation esteja esticado. O choque das tarifas de Trump parecem ter vacinado a parte do mercado em relação à guerra comercial. Por quê? Ele ladra muito, né? Então ele sempre fala, sobe o tom e radicaliza o discurso
e depois volta atrás. Então isso, de certa forma, já foi colocado no preço das coisas. Esse risco Trump, esse risco de acirramento de guerra comercial já foi precificado. Então, a não ser que ele suba muito o tom, você pode ter um pouco mais de calma, ou pelo menos dessa sensação de vacinação, porque você já sabe pelo menos o que esperar nesse aspecto. Ele já subiu bastante o tom. Então, as pessoas já esperam posicionamentos dele dessa forma, embora ele seja imprevisível e possa subir o tom para outra esfera. A escalada dos conflitos em curso para além dos níveis atuais é tão perigosa que possivelmente será evitada a todo custo. Então a gente tem conflitos acontecendo, por exemplo, agora as questões envolvendo o Irã, teve toda a situação da Venezuela também aqui na América do Sul. Agora, mais recentemente, na sexta-feira, Donald Trump atacou ali, deu uma ameaçada em Cuba também, em quem fornece petróleo para Cuba. Então você vê que existe essa escalada que pode chegar a um potencial bélico e militar, mas que os países estão com medo e não querem que chegue nesse ponto. Então pode ser que exista uma movimentação para evitar essa escalada, porque os riscos que vêm com uma escalada militar e bélica são muito danosos, são muito prejudiciais para o mundo todo, né? Não é só para quem está envolvido no conflito, mas para todo mundo desse mundão. Vamos colocar aqui só para passar pelo último ponto, que é, no caso do Brasil, tanto a continuidade de Lula como na frente ampla, quanto a possibilidade de vitória de um candidato da oposição, alinhado mais a Faria Lima e tentando servir aos interesses e agenda da Faria Lima, podem ser vistos como bullish, o pior cenário para o mercado, que seria ali o cenário do Lula, com a extrema-direita dominando o Senado. Então a gente também tem toda essa preocupação com o cenário eleitoral, que vem muito do que a gente estava falando na sexta-feira. Se você tem o Poder Executivo Federal com uma figura que destoa do Senado ou que destoa da Câmara, do Poder Legislativo de forma geral, fica muito difícil de emplacar, de colocar ali, de até aprovação de medidas do governo federal. Então fica uma queda de braço também, um cabo de guerra. E esse cenário seria o pior possível para o nosso Brasilzão, pensando em cenário eleitoral, porque vai ficar nesse entrave sem fim das medidas. E aí, se você também tiver um candidato ali, a Faria Lima, aí seria, no Executivo Federal, aí seria o pior dos mundos para a gente aqui, porque a gente sabe que as medidas não vão ser tomadas pensando na população, e sim para servir agendas de interesse, como, por exemplo, a privatista da Faria Lima. A gente está falando de uma agenda de interesses, de cortes de gastos, por exemplo, de forma que agrade também a Faria Lima, ou interesses de grandes corporações brasileiras, de grandes empresas brasileiras ou internacionais, que vão ser defendidos. Então, bancada de todo mundo vai ser defendida, menos a bancada da população. E a gente sabe que esse é um desafio também para o ano de 2026, e esse cenário eleitoral deve trazer muita volatilidade, muito sobe e desce, muita oscilação, porque essas expectativas são jogadas e todas elas vão ser precificadas. Se o cenário A acontecer, se dá um preço para aquilo. Se o cenário B acontecer, outro preço é dado para aquilo. E esses preços vão oscilando conforme as coisas vão acontecendo e sendo precificadas, claro, sempre antes de acontecerem. Então as expectativas vão ditar muito o ritmo também, principalmente num ano eleitoral que o cenário político domina, junto com o cenário internacional, eu diria, nesse ano, vão dominar o noticiário e o ritmo, inclusive dos mercados e do mercado financeiro. Vamos já entrar na primeira projeção, então, colocados os riscos e o cenário que a gente já comentou, vamos falar das expectativas para a Bolsa, que vem esticando aí nesse mês de janeiro, esticou demais, subiu praticamente 20 mil pontos em poucos dias, desde o último recorde renovado até o novo recorde, e recordes intradiários também sendo alcançados, não só de fechamento. A gente vê uma esticada bem grande da Bolsa. Então vamos ver primeiro o que deve movimentar as projeções e depois a gente vê o gráfico
em relação às expectativas da Bolsa. Primeiro ponto aqui é o ciclo provável de início de queda de juros, que já está sendo esperado. O que o mercado espera? Que as taxas de juros comecem a cair em março. Inclusive, a expectativa era para janeiro. Mas na última reunião de Comitê de Política Monetária, na verdade, na penúltima, o Gabriel Galípolo jogou areia nessa expectativa, jogou água no chopp da Faria Lima, naquele barzinho lá da Faria Lima, foi lá e jogou água no chopp. Por quê? Porque ele falou que as taxas de juros devem continuar restritivas por um período prolongado, isso é, juros mais altos por mais tempo. Colocado isso, o mercado falou, bom, então não vai ser em janeiro, vamos jogar a expectativa para março. E a inflação e outros aspectos de desaceleração da nossa economia já apontam para esse início de queda de juros. Mas Gabriel Galípolo quer continuar ali com o seu título de Banco Central mais hawkish, que fala, né, no jargão do mercado, que é mais duro, mais rígido, ele quer continuar com o título ali, esticou mais um pouco o aperto monetário, mesmo que isso já esteja surtindo efeito, causando consequências na nossa economia urbana e também no sentimento para o futuro, que é muito importante sempre pensar nessas expectativas que pautam o presente. As decisões são tomadas hoje com essa pauta pensada hoje para o futuro. Então a gente tem um cenário de expectativa de queda de juros para março agora, que foi adiada do ano passado. Então, Gabriel Galípolo, inclusive, já deu uma sinalizada na última reunião do Copom agora em janeiro, que sim, esse corte, caso tudo ocorra dentro da normalidade, pode acontecer. Claro, sempre acompanhando os dados, eles nunca vão cravar, vão falar que vão acompanhar de perto o desempenho, os dados da economia, as expectativas de inflação, etc. e tal, aquele copia e cola que a gente já conhece, mas dessa vez com uma sinalização para frente de que sim, podem começar os cortes. E o mercado espera que seja em março. Novos estímulos fiscais e gastos públicos em ano eleitoral, isso é bastante comum em ano eleitoral, que também deve mexer com a expectativa do mercado. A queda dos juros aumenta o apetite pelo risco. E sempre lembrando aqui que o mercado age no boato e não no fato. Então, se já tem a expectativa de corte de juros para março, o mercado já começa a reagir agora. Se existe uma expectativa eleitoral para o final do ano, o mercado já começa a reagir, a ajustar os seus pininhos agora, para ganhar quando isso acontecer, né? E não perder o tempo ali. Então ele se posiciona hoje para colher lá no futuro, já tentando colocar o preço das coisas. Então a Bolsa, ela pode ter essa boa sustentação ao longo do ano, justamente porque a gente vem medindo ou colocando ali esse cenário de queda de juros que aumenta o apetite pelo risco. Afinal, os juros vão começar a pagar cada vez menos e o recurso vai ter que buscar um pouco mais de risco para continuar ganhando o que ganhava antes ou até mais. Isso que é o aumento do apetite pelo risco. Níveis atuais já representam uma valorização significativa, inclusive se a gente falar, né, dessa esticada só de janeiro, que ficou ali perto da casa dos 14% agora, né, nessa esticada aí quase 20 mil pontos, se a gente for falar 10 dias, né, um pouco mais de uma semana. Então foi realmente uma esticada, então já estão trazendo um pouco dessa precificação do tópico de cima aqui. Então já tem uma valorização significativa que a gente tem quase 200% de alta se a gente considerar os níveis atingidos lá na pandemia. Já deu essa esticada, então pode ter a sustentação dessa esticada, mas é um cenário, ainda mais falando de um ano eleitoral, que vai trazer sim desafios para a Bolsa, vai trazer desafios para as estatais que sofrem nesse cenário, então vamos colocar isso no radar. O que se espera aqui? Um Ibovespa completando o atual ciclo de alta entre 200 e 220 mil pontos no final do ano, podendo sofrer correção a partir daí e passando o resto do ano lateralizado. O que é isso? Andando que nem um siri, orbitando 0 a 0. Então ele vai ter correções e pode passar boa parte do ano andando de lado, né? Não subindo e nem descendo. E os 148 mil pontos ali que estão no último tópico, 148 mil pontos podem se tornar resistência para um possível piso, mas sequer aí chegaremos lá, né? Então tem uma resistência ali
que deve ficar nesse ponto, mas também tem um ponto de alta que não deve sair muito dos 200 mil pontos. Vamos ver aqui um gráfico, então, que mostra essa trajetória e por que está se traçando essa trajetória, pensando numa linha ali de tendência, né? Uma linha de tendência de alta da Bolsa. E como, né, essa Bolsa ela vem orbitando aqui, seguindo, né, essa linha de tendência, claro, não em cima dela, mas seguindo essa linha de tendência de alta aqui e em alguns momentos corrigindo. Mas olha essa esticada que a gente tem aqui no gráfico, para quem está assistindo, a gente está vendo aqui quase uma curva para cima, quase vertical, quase um elevador ali, subindo e poucas quedas, né? Não está que nem os outros pontinhos que você tinha algumas altas, aí esticava demais, corrigia e caía, depois esticava mais um pouquinho, corrigia e caía. A gente teve uma ascensão realmente vertical nesses últimos tempos e não teve a correção ainda. Então podemos esperar também a correção. A tendência é de alta no longo prazo, uma tendência de lateralização também quando atingir pontos mais altos, porque vai chegar um momento que vai flertar com o teto e as pessoas vão preferir realizar o ganho. Quando isso acontecer, a gente deve ter uma lateralização e lembrando que com a aproximação das eleições, o sobe e desce vai ficar também bem intenso. Esse é um ponto que a gente tem que deixar no radar. Outra expectativa que a gente trouxe no mapa da mina é para o dólar. Teve expectativa para o dólar. Dólar é a variável mais difícil de se prever, tá, gente? Muita coisa acontece, muita coisa impacta o dólar. Então, mesmo com a tendência de enfraquecimento do dólar daqui para frente, e frente às moedas globais e principalmente emergentes, exportadoras de commodities, que é o cenário que a gente vem enfrentando agora, né, um cenário de dólar enfraquecendo frente, por exemplo, ao real, frente aos países exportadores de commodities e os países emergentes, que vem sendo o destino preferido do recurso para buscar o ganho especulativo no curto prazo, o movimento de valorização do real pode ter dificuldades para ir adiante, pensando também em alguns motivos que a gente separou aqui. A gente deve iniciar um novo ciclo de queda das taxas de juros, isso vai diminuir aquele diferencial de ganho com os Estados Unidos. Então hoje, por exemplo, uma pessoa se financia lá no Japão e vem buscar o ganho aqui, como eu já falei. Ela pode buscar o ganho em vários países. Claro que nossa taxa de juros, como já disse, é muito competitiva e traz um ganho com um risco mais baixo. Então o dinheiro vem para cá. E a gente tem uma grande diferença para a taxa de juros dos Estados Unidos. Se essa taxa de juros dos Estados Unidos cair num ritmo mais lento, vamos ver com as possíveis mudanças do Banco Central, mas começar a cair num ritmo mais lento e a nossa começar a cair num ritmo um pouco mais acelerado, concordam comigo que a diferença da nossa taxa para dos Estados Unidos vai ficando cada vez menor? E isso pode trazer uma volatilidade cambial, porque vai sair recurso daqui para buscar outros lugares para ganhar também. Então a gente deve começar esse ciclo de taxa de juros. O dólar vai ser uma variável de ajuste imediata dos números e fatores de risco, com a volatilidade que pairam o cenário global econômico. Então aqui também já reiterando muito do que a gente falou. Em relação à eleição, vamos ver o investidor estrangeiro arisco em relação ao processo eleitoral, como todos os anos. Existe desconfiança em relação a cenários possíveis, não em relação ao processo eleitoral de fato, mas a cenários econômicos possíveis e de ganho, porque o recurso, gente, vai buscar o ganho. Ele não quer saber quem está lá no poder, ele quer saber se ele vai ganhar naquele cenário ou não. Então, pode ver o investidor arisco nessa expectativa de diminuição de ganho, até porque vai ter volatilidade. Déficit nas transações correntes joga contra uma maior valorização do real e o dólar numa parte do ano entre 4,85 e 5,60. Atenção para um canal de queda descrito no próximo gráfico. Caso de rompimento para cima, a dinâmica de valorização do real pode ser interrompida. Vamos colocar aqui o gráfico só para vocês entenderem. Para quem está vendo, vou tentar descrever para quem está assistindo aqui. A resistência de longo prazo deve ficar ali no 5,6 e o suporte de longo prazo ali embaixo em 4,85.
Então a gente tem esse canal que o dólar deve oscilar ao longo do ano. Se rompido, né, esse patamar ali para cima, você pode ter uma tendência de queda ao longo do ano, porque vai superar um teto que a gente não sustentou até agora, não sustentamos câmbio muito alto acima desse suporte para cima, desculpa, dessa resistência para cima. Então, a gente deve ter esse teto e esse piso, o dólar deve oscilar nessa banda, caso ele fure para cima, ele pode entrar numa tendência aí de queda, tá? Então a valorização, inclusive, pode entrar nessa tendência de queda, mas também, dependendo do cenário eleitoral, esse é um ponto importante, se ele furar para cima, ele pode inclusive ir na direção contrária, porque pode começar a se ter ali uma visão de que o real está desvalorizando e aí esse ciclo de queda que a gente está vendo aqui vai ser interrompido. Vamos passar pelos juros agora rapidinho, que o programa já está chegando ao final. As expectativas para os juros é que a gente deve voltar a ter um juros flat, né, um juros ali com poucos direcionais, dado que parte curtíssima da curva terá que se ajustar à queda dos juros, então a parte mais próxima da curva, que é a mais próxima da gente agora, vai ter que se ajustar à queda, mas a mais longa deve continuar pressionada com um real desvalorizado ali, um real arrefecendo, e a gente sabe que o mercado é fiscalista e vai começar a jogar pressão nos juros quando começar aquele cenário eleitoral de maiores gastos que a gente falou no começo. Então, diante desse cenário, a gente pode ter pressão lá na curva, mas a curva curta, mais pertinho da gente, vai começar a responder primeiro às expectativas de queda de juros. Mas tem também espaços para ganhos nas taxas pré dos títulos vencendo em torno de 2030 e nos títulos indexados à inflação com vencimento entre 2030 e 2035, diante de todo esse cenário que a gente já pintou, e cenário de juros também tem volatilidade no ano eleitoral, justamente por essa questão fiscalista que os juros respondem primeiro. Então, num cenário ali que o mercado vai agir de forma fiscalista, os juros vão responder bem rapidamente a isso. Vamos também falar rapidinho de mercados alternativos, porque eu sei que vocês querem saber sobre isso. Ouro, o mercado deve se manter suportado devido aos riscos que pesam sobre o cenário, sobretudo o cenário global aqui, e a compra dos países para a composição de reserva em substituição ao dólar. Isso muito naquele caminho que a gente estava falando agora, de um dólar mais enfraquecido, de uma incerteza em relação aos títulos de dívida, porque quando um país faz reserva, ele não compra ali o dólar, ele compra também títulos de dívida, compra, na verdade, os títulos de dívida dos Estados Unidos. Então, nessa substituição diante das incertezas, a gente pode ter essa preservação dos patamares de ouro, lembrando que o ouro esticou justamente por essas incertezas. Multimercados tiveram um janeiro muito positivo, acredito que terão mais um ano positivo, como o resto do ano será muito mais desafiador do que o começo, porque tem todo o cenário eleitoral, tem todas essas questões que vão pairar também sobre os juros, sobre as incertezas em relação à bolsa, e isso pode dar uma seguradinha limitada nos multimercados. Uma performance semelhante à de 2025, não muito astronômica, mas melhor do que os anos anteriores, que os multimercados sofreram demais, principalmente em relação aos juros. Começo iminente do ciclo de queda de juros, crescimento maior do que o esperado do PIB, pode gerar, em 2025, gerar um momento positivo para o mercado imobiliário, já presente ao longo de 2025, especialmente no final do ano. No geral, devemos ter um ano positivo, mas com empresas específicas podendo gerar grande volatilidade ao mercado. Então é um ano que pode ainda trazer um pouco desse desempenho do que a gente viu em 2025, até porque o ciclo de juros agora deve começar a se concretizar, embora já muito precificado, mas algumas empresas podem, dentro desse setor, trazer volatilidade para o mercado. Já criptos, que eu sei que vocês adoram e sempre perguntam no chat, mais um ano de volatilidade nos criptoativos, principalmente os que não são stablecoins, aqueles que são meme coins, que são outras moedas não estáveis, nem moedas, né? Criptos não estáveis, mas são chamadas de stablecoins, mas ainda com o vento em popa suportando.
a níveis atuais, podendo, inclusive, permitir novas máximas. Atenção redobrada a esse mercado, porque quando a grande correção vier, será onde mais veremos sangue. Os criptoativos também têm toda a questão de risco Trump que acaba permeando esse mercado, já que Donald Trump atua ativamente para mexer com esse mercado. A gente sabe que isso, para mim, é um conflito de interesses enorme. Eu nem vou entrar nessa seara porque o programa já acabou, mas a gente tem, né, essa questão pairando os criptoativos e que pode, sim, ainda dar uma esticada, mas quando a correção vier nesse mercado, ela vai ser muito dura, vai ser uma queda vertiginosa também. Então, muito cuidado, porque esse é um mercado muito volátil, é um mercado que tem pouca previsibilidade, também muito menos do que o dólar, até porque ele não tem muito lastro e vai acabar sendo muito norteado e conduzido por expectativas do que qualquer outra coisa e especulação também. Então, muito cuidado aí com os criptoativos, mais uma vez, nesse ano de 2026. Quero convidar vocês para assistir o Mapa da Mina e se inscreverem, também conhecerem o Investidor Mestre, que vem cheio de novidades, nem vou conseguir passar todas para vocês, mas tem IA, tem imersão ao vivo, vamos ter também, né, o nosso feed de notícias, com stories, com feeds curtinhos para você saber o que precisa para começar o dia, além do nosso call matinal e dos relatórios que a gente já entrega. Tem novidade também no simulador de aposentadoria, que era uma demanda de vocês. Então, quero convidar vocês para conhecerem o Investidor Mestre e assistirem o nosso Mapa da Mina completo, agora fechado com as projeções de 2026. Vou entregar o programa para os nossos vizinhos de cima, os rolezeiros já devem estar ansiosos, e agora com a volta do Guga Noblar. Então vocês estão em mais do que excelente companhia. William De Luca e Guga Noblar, essa dupla que eu tenho certeza que vocês estavam com saudade. E eu volto amanhã para contar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Uau, que evento foi o Mapa da Mina, dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo e aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.